Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que têm assistido os meus vídeos aqui em meu canal do YouTube. Qual o sentido das críticas? Essa é uma pergunta que nós nos fazemos. E esse é o título deste vídeo. Quando se fala em críticas, logo nos vem à lembrança palavras rudes, frases que causam situações desagradáveis e provocam inimizades. No entanto, se formos procurar o verdadeiro sentido da palavra crítica, vamos nos surpreender, pois crítica é a apreciação que se faz sobre algo. É também um comentário ou uma posição acerca de uma pessoa, de um objeto ou de um trabalho realizado por alguém. Essas definições nos levam a entender a crítica, inicialmente, como algo positivo, cujo objetivo será sempre contribuir para a melhora daquilo que se analisa, ou simplesmente se analisar, sem contribuição para a melhora, apenas uma análise, é uma conversação. Mas por que então a crítica passou a ser sinônimo de desaprovação, condenação, reprimenda ou censura, cujo objetivo é denegrir algo, ou uma pessoa ou uma instituição? Certamente que o ambiente que nos envolve atualmente, permeado de desmandos e desequilíbrios morais, tem papel decisivo para que a discórdia esteja sempre à frente das coisas boas e positivas. Criticar, depreciando, parece ser mais fácil do que opinar exaltando, seja uma pessoa ou um objeto. Atualmente, com a internet, que já tem mais de 30 anos, mas com as redes sociais funcionando a pleno vapor, com a nossa possibilidade cada vez maior da aquisição desse aparelho extraordinário, que é o computador, ou o celular, ou o tablet, enfim, aquele objeto que nos coloca em contato com tudo aquilo que acontece no planeta. Então nós temos as redes sociais. Redes sociais que na realidade é um retrato da sociedade. Então você, entrando nas redes sociais, você tem a capacidade de ter lá aqueles amigos ou amigas que você acha interessante, que vai lhe trazer algum benefício. Então você tem nas mãos, nos seus dedos especialmente, a possibilidade de receber sempre, através das redes sociais, coisas que sejam boas. Não que a gente vá ficar alheio realmente às coisas que acontecem em nosso país, principalmente. Hoje vivemos uma pandemia, vivemos também uma briga política, como eu não me lembro de ter passado por situações como a que a gente passa hoje. Mas apesar disso, nós temos que continuar vivendo dentro da sociedade, colaborando da forma melhor que nós podemos. Então, o que você vai fazendo nas redes sociais? Quando você começa a receber críticas pesadas, cujo sentido é único de denegrir a outra pessoa, você vai simplesmente deixando de receber esse tipo de comentários, porque isso não faz bem, ao contrário, faz muito mal. Então, no meu caso, especialmente no Facebook, os comentários que eu recebo das pessoas que são amigos virtuais, quase todos eles são referentes a coisas boas que estão sendo feitas. Vez ou outra nós recebemos críticas a respeito da política, a respeito da pandemia, mas nós sabemos que temos que entender que todos nós temos o direito de expressar a nossa opinião, não se esquecendo de que toda ação vai gerar consequências. Então todas as suas palavras irão trazer consequências para você. Por isso que devemos utilizar a crítica exatamente para
trazer benefícios. Essa deve ser certamente a razão pelo qual os meios de comunicação focam a sua atenção, na maior parte do tempo, em situações que são degradantes, são violentas. A gente observa isso. Quando vai se iniciar, então, um telejornal, o que é mostrado como mais importante, como notícia mesmo, para atrair, então, o telespectador? Desastres, violência. Agora, nós temos ouvido falar de forma exaustiva a respeito dos incêndios, da seca, da falta de chuva. Tudo isso acontece, sem dúvida nenhuma. E tudo isso tem a mão do homem, não é a mão de Deus que está aí, porque fomos nós quem alteramos o clima através das nossas ações. Diz assim, aqui na sequência, só para que a gente deixe bem claro isso. Os noticiários das TVs, repetindo, são sempre abertos com notícias de violências. As propagandas das novelas nos mostram o exato momento de algo errado, como uma traição ou até mesmo a violência novamente. É isso exatamente aquilo que é mostrado para nós. Não se mostra um momento de paz, de tranquilidade, de entendimento, mas sempre um momento do desentendimento. Nos sites da internet, as letras maiores são sempre as de críticas a um adversário político ou de algo ruim que alguém fez. É sempre assim. Lamentavelmente, a crítica, então, ela tornou-se um sinônimo de coisa ruim, quando na realidade não é ruim, não deveria ser. Nós somos os construtores do nosso edifício moral. E isso exige tempo, empenho, perseverança e boa vontade em todas as etapas dessa construção, para que ela se torne uma construção firme. Somos ainda espíritos em evolução, portanto, sujeitos às falhas, deslizes, enganos e muitas dúvidas. Daí surgindo a necessidade de refazer as rachaduras desse edifício, sendo por conseguinte, normal o aparecimento das críticas, que deverão nos levar à correção dos rumos que temos seguido. Mas críticas sempre com o intuito de melhorar, modificar para melhor a situação. Se as críticas forem no sentido de nos educar, as palavras trarão alento e serão, naturalmente, positivas. Se por outro lado, o que é mais comum, as críticas denegrirem todo o esforço empreendido, ela poderá desestimular a continuidade do processo de evolução moral. E devemos ter muito cuidado com isso, porque nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Eu tenho, há quase 1 ano e meio, esse canal no YouTube, onde eu assumo a responsabilidade por tudo aquilo que eu tenho dito aqui. Surgem críticas, mas nós aceitamos as críticas, sem nenhum problema, sem entrar em desavença, porque o outro tem o direito de fazer as críticas que ele acha que seja certo. E a gente continua trabalhando no sentido de estimular as pessoas, sempre com críticas saudáveis, positivas. O espírito Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, psicografada por Divaldo Franco, nos instrui a respeito do tema dizendo: se a tua palavra não tiver o objetivo de auxiliar, não a apresente para criticar. Fique de boca fechada. Existem 2 tipos de comportamento: o daqueles que fazem e o daqueles outros que ficam no palanque apontando erros, criticando, atormentando a vida das pessoas. Essa é profunda, essa frase, né? Se os que dizem saber como se fazem as coisas deixassem de opinar e as executassem, o mundo mudaria de feição. Ou seja, saiamos do palanque, deixemos de somente falar, façamos. É imprescindível, nesse tema tão delicado, lembrarmos-nos de Paulo de Tarso, em sua mensagem aos Tessalonicenses, em que diz: examinai tudo, mas retenha somente o que é bom.
Aí está, novamente, aquilo que temos falado aqui. Nós convivemos em um planeta de provas e expiações. Convivemos numa sociedade onde existe muito desequilíbrio. Mas o que a gente vai fazer então? Examinar tudo e reter somente aquilo que é bom. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade, na maior das recomendações dadas aos trabalhadores, nos legou uma orientação extraordinária, dirigida aos espíritas, mas dirigida a todas as pessoas. Ele diz assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo mandamento. Muito profunda a lição e serve para todos nós. Se os ensinamentos trazidos pela espiritualidade maior fossem não somente compreendidas, mas colocadas em prática, a sociedade já estaria, certamente, num patamar de desenvolvimento maior do que vemos atualmente. Tem-se a impressão de que nos comprazemos, gostamos de criticar por criticar, sem ter uma contribuição para ajudar o empreendimento que se está fazendo. E mais ainda, desaprova-se quase tudo por vício, sem raciocinar o porquê dessa atitude hostil e desagradável. Será que aquele que se viciou em criticar tudo e todos e o faz no sentido de esconder a própria escassez de conhecimento? Será que é isso que acontece? Você critica exatamente para não deixar com que os outros vejam a sua incapacidade de fazer as coisas. Pensemos nisso. Teçamos críticas sempre com o sentido de melhorar, de transformar a sociedade para melhor. Pensemos nisso, raciocinemos sobre isso e entendamos que o sentido das críticas deverá ser sempre o de melhorar-nos e melhorar a sociedade. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.